nós vamos receber renovo das nossas forças. Amém? Então, Isaías 40, 28 fala assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Está dizendo aqui que a força humana, né, não se compara ao poder de Deus. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Senhor, fala conosco essa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Se você conseguir dar uma grande salva de palmas a Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Amém? Em nome de Jesus. Se você for ler o capítulo 40 do livro de Isaías, a partir do versículo 12... Isaías, o profeta, ele vai começar a narrar uma série de características de Deus. Fala assim, características de Deus. E ele começa falando, ele fala, olha, que o Senhor, ele é mestre. Fala que o conhecimento dele é autossuficiente. Fala que ele é grandioso. Querido, a proporção dessa grandeza de Deus, para você ter ideia, no versículo 15 do capítulo 40, ele fala: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Falando da grandeza e da maravilhosa graça de Deus. E vai falar que ele é incorruptível. Vai falar que ele é incomparável. E ele vai começar a narrar aqui uma série de atributos e de adjetivos de Deus, com um único objetivo: para falar para o cansado, para falar para aquele que não tem força, para falar para aquele que está desanimado, para falar para aquele que está cabisbaixo. E é tão sério porque ele fala no versículo 26: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. E aí no versículo 28 ele começa a falar: e o Senhor, ele não se cansa, o Senhor, ele não se fadiga, o Senhor, ele não para no meio do caminho. E aí ele começa a falar, porque aqueles que são jovens, aqueles que são moços, que teoricamente teria uma força, né, maior, ele está falando assim, até esses que teriam uma força maior, eles se cansam e de exaustos param. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças. Eu vim dizer para você, não é o teu vigor que vai determinar, não é o teu diploma que vai determinar, não é aquilo que você faz que vai determinar. O que determina a tua força é aqueles que esperam no Senhor. Se você espera no Senhor, você vai ter a tua força renovada. E é muito interessante porque espera às vezes é sinônimo de cansaço, espera às vezes é sinônimo de exaustão, espera às vezes é sinônimo de desânimo. Para aqueles que não esperam em Deus mas para nós que esperamos no Senhor é sinônimo de força na nossa vida, em nome de Jesus. A nossa espera em Deus não nos abate, a nossa espera em Deus não nos desanima, a nossa espera em Deus não nos desespera. A nossa espera em Deus renova as nossas forças. E eu vim aqui essa manhã falar para mim e para você: espera no Senhor e seja renovado na tua força essa manhã, em nome de Jesus. Bispa, mas eu estou fraca. Qual é o segredo?
segredo? O segredo é esperar em Deus. E por isso que Satanás luta tanto para a gente não esperar em Deus. Porque quando eu espero em Deus, eu estou declarando: Senhor, eu confio. Quando eu espero em Deus, eu estou falando: Senhor, eu creio que no seu tempo as coisas vão acontecer. E a primeira coisa que eu quero ministrar à tua vida, duas coisas que o Senhor colocou no meu coração: que nós vamos vencer a prova do tempo. Amém? Porque se eu sou renovado na minha força através da minha espera, eu preciso vencer a prova do tempo. Toda promessa de Deus passa pela prova do tempo. O problema é que nós vivemos numa geração imediatista. Nós vivemos numa geração que a gente quer tudo rápido, tudo tem que acontecer rápido. A gente quer respostas rápidas. A gente quer que a promessa aconteça rápido. Mas a promessa, a palavra de Deus, ela passa pela prova do tempo. Quanto tempo que Abraão recebeu a promessa que ia ter um filho? 25 anos depois que Isaac foi nascer. Ou seja, ele passou pela prova do tempo, pela prova da obediência, pela prova da confiança, pela prova da fé. Amém? José foi levado, vendido pelos irmãos 13 anos. 13 anos depois as coisas começaram a acontecer na vida de José. Davi recebeu um óleo da unção como rei de Israel, mas ele não começou a reinar na hora. Quase 15 anos se passaram para que Davi começasse a assumir a posição que Deus tinha. Mas todos esses homens de Deus viveram a promessa, viveram a posição que Deus tinha, viveram a liberação da palavra de Deus. Por quê? Porque venceram a prova do tempo. E eu quero declarar na tua vida que você vai vencer a prova do tempo, porque a promessa passa pela prova do tempo. E quando nós chegarmos lá, nós estaremos habilitados para viver e falar: Senhor, a minha força foi renovada porque eu esperei em Ti. Pode liberar minha promessa, pode liberar minha bênção. Assim como foi com Caleb. Caleb recebeu uma palavra: olha, você vai receber a terra. 45 anos se passaram. E Caleb chega para Josué e fala: Josué, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Josué, eu tenho uma promessa, porque eu lembro como se fosse hoje. Eu venci a prova do tempo. Eu venci 45 anos. Josué, eu venci ver uma geração inteira ser morta no deserto, porque eu resolvi esperar no Senhor, e as minhas forças foram renovadas. E é tão forte porque Caleb fala: da mesma forma que eu estava quando eu recebi a promessa, eu estou agora. Porque quando você espera no Senhor, o tempo pode passar, mas você não vai ser abalado. A tua fé não vai ser abalada. A tua disposição não vai ser abalada. A tua confiança não será abalada. Tanto que Caleb falou: quem precisar tirar os poceiros, tirar quem está na terra, eu estou disposto, eu estou firme, porque eu passei pela prova do tempo. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, 13 anos, que ele e a esposa viveram uma infertilidade. E tentaram de tudo e não conseguiam ter filho. Tentaram inseminação, tentaram de tudo que você possa imaginar. E dia 18 de maio, agora, o filho deles fez 5 anos. E ele estava contando o testemunho dele, ele falou assim: se eu soubesse que o dia 18 de maio de 2018 chegaria, que foi o dia que o filho dele nasceu, eu tinha chorado menos. Se eu soubesse que o dia 18 de maio de 2018 chegaria, eu tinha me desesperado menos. Porque ele estava falando assim: o dia do teu milagre chega. E eu quero declarar sobre a tua vida: o dia do teu milagre vai chegar. Já tem data e hora para acontecer. Eu estou liberando sobre a tua vida, na agenda do céu, já tem data e hora para acontecer, em nome de Jesus. Aleluia.
Vou falar uma coisa para vocês. A prova do tempo trabalha mais em nós do que fora. A prova do tempo vai nos amadurecendo. A prova do tempo vai nos deixando maduros para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. A prova do tempo vai colocando a gente na posição que Deus quer. A prova do tempo não é para te matar. Vira para quem está do teu lado e fala assim: essa prova do tempo, essa prova da espera que você está passando, não é para te matar, é para te amadurecer e é para te fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. Amém? E a segunda e última coisa que eu quero falar com você: nós vamos vencer a prova do tempo, porque se aqueles que esperam no Senhor renovam as tuas forças, nós vamos aprender a esperar em Deus. E em segundo lugar, fala assim: eu vou vencer a precipitação. Amém? Precipitação vem da palavra precipício, que significa queda, caída, descida rápida, extrema velocidade, grande pressa. E que o inimigo quer fazer na nossa vida aqui com muita rapidez, porque a precipitação, você toma atitudes, não é que Deus está atrasado, é que você que está indo na frente. Você que quer chegar primeiro. Porque eu recebo a palavra e eu quero começar a enxergar a palavra e a promessa com os olhos humanos. E quando eu não consigo enxergar com os olhos humanos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e eu quero declarar que você vai começar a passar a enxergar a promessa com os olhos espirituais. Quando eu não consigo enxergar com os olhos espirituais, aqui, assim como Sara falou para Abraão: deita-se com Agar, porque daqui não vai sair nada, nada vai acontecer. Ela buscou uma saída e um caminho humano para uma promessa de Deus que seria através do sobrenatural. Então, quando eu estou colocando a minha precipitação diante do Senhor, eu estou colocando a minha queda, eu estou caindo rapidamente naquilo que o diabo quer. E eu quero declarar que em nome de Jesus, toda precipitação de atitude, de palavras, de atos, o Senhor vai te fortalecer para você esperar em nome de Jesus. Amém? Quando eu espero em Deus, eu não busco as minhas próprias decisões, eu não busco o meu próprio jeitinho, eu não resolvo as coisas para Deus. Eu vim falar uma coisa para você: Deus não precisa da tua ajuda. Não procure caminhos, não procure trilhas, não procure fugir do tempo de Deus, porque o Senhor está te preparando. O Senhor está te preparando e está preparando para você viver o melhor. Porque quando você se precipita, você faz do seu jeito, você não vive o melhor. Mas quando você espera em Deus, você vive o melhor que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? A parábola do filho pródigo mostra muito bem isso. Porque o que ele fez? Ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança. Só que o pai dele não tinha morrido ainda. Ele não tinha direito a receber aquela herança ainda. Mas ele foi precipitado. E a precipitação dele gerou a queda. Porque sem maturidade, ele só mostrou que ele não estava preparado para receber. O Senhor está te preparando para receber. Porque quando Ele der para você, vai ser para ser bênção. Quando Ele der para você, vai ser para você viver o que você nunca viveu. Quando Ele entregar para você, vai ser para você ver, olhar e falar: foi pela intervenção de Deus que isso chegou nas minhas mãos. Amém? Então arranca toda a precipitação do teu coração. Se você entrou aqui essa manhã, talvez falando: Senhor, está demorando demais, eu vou tomar tal e tal e tal atitude. Você não recebeu o aval e o favor de Deus. Coloca isso diante do Senhor essa manhã, porque o Senhor não quer que você vá para esse precipício. O Senhor me trouxe aqui para falar para você: você vai parar de colher consequências das suas ações. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda nós o louvaremos.
Salmo 40 diz: esperei com paciência. Esperei confiadamente no Senhor. Como que nós temos esperado? Porque esperei com paciência, não é esperei desesperado. Esperei angustiado. Esperei precipitado. Esperei desesperado. Não, esperei com paciência no Senhor. E quando eu espero com paciência no Senhor, Ele se inclina e ouve a minha oração. Me tira da posição que eu estou e me coloca para sentar com príncipes. É assim que Deus trabalha. Espera com paciência no Senhor, porque a posição que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem preparado para você é muito maior. Eu declaro sobre a tua vida que você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o maior do Senhor na tua vida, porque você vai esperar com paciência. Aleluia. Olha isso. E eu encerro essa palavra em 1 Samuel 13. A palavra vai dizer que Samuel falou para Saul: Saul, me espera. E eram 7 dias que era para Saul esperar. Fala comigo assim: 7 dias. No 7º dia, Saul falou: Samuel não chegou. E ele pega e entrega o sacrifício, entrega o holocausto. Só que Saul não era sacerdote. Saul não podia fazer aquela entrega. A palavra diz que quando ele acabou, ele estava entregando, Samuel chega no 7º dia. Quantos dias era para ele esperar? Que dia que Samuel desceu? E é tão forte, porque quando Samuel chega e fala: Saul, o que você está fazendo? Ele fala assim: Samuel, o povo estava me pressionando. Forçado pelas circunstâncias, eu agi. Ele agiu com base na pressão. Ele agiu com base na circunstância. E aí Samuel olha para ele e fala assim: hoje era para o Senhor ter confirmado o teu reino, mas hoje o Senhor está desfazendo o teu reino, Saul, porque você não soube esperar. Eu quero declarar que a pressão não vai te levar à precipitação. Eu quero declarar que as circunstâncias não vão te levar à precipitação. Porque o Senhor não quer rasgar nada da promessa e da palavra. Ele quer confirmar na tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou cansado. Cansada, mas o profeta Isaías, ele fala de todos os atributos de Deus. Para falar para mim e para você. Tem força. Porque Ele é a força. Tem força para o cansado. Porque Ele renova as tuas forças. Ele te levanta. E você não se cansa. Você não se fadiga. Você não para no caminho. Porque todos os atributos de Deus é para dizer: se Ele é poderoso para fazer todas essas coisas, Ele também é poderoso para te levantar. Se Ele é poderoso e tem todas essas características, e as nações para Ele é como uma gota no balde, o que não é resolver essa situação da tua vida? Se Ele é tão grandioso e poderoso, será que Ele não pode renovar as tuas forças? A palavra diz que tudo nós podemos em Deus, porque é Ele que nos fortalece. Fala comigo: eu tudo posso. Fala: eu tudo posso em Deus, porque Ele me fortalece. Amém.
As nossas convicções nos fazem não desanimar. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele fala assim: olha, eu sei que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará também. E ele fala assim: é por isso que nós não desanimamos. É por isso que nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, acabe, o nosso homem interior se renova a cada dia. E eu vim com muita fé declarar sobre a tua vida que você vai ser renovado todos os dias. Porque as lutas vão vir, as situações vão acontecer, mas nós não vamos andar prostrados e desanimados. Nós seremos renovados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu libero essa palavra sobre a tua vida. E ele fala, sabe por quê? Porque a sua leve e momentânea tribulação produz em você um peso eterno de glória acima de toda comparação. Sabe por que você não vai desanimar? Sabe por que você não vai parar? Sabe por que você vai ser renovado? Porque é leve e momentâneo. Não é maior do que o que você pode suportar. Sabe por que às vezes a gente acha que não consegue esperar? Porque a gente nos coloca numa incapacidade de suportar. A gente olha pra gente e fala assim: será que eu vou conseguir, Senhor? Será, Senhor, que vai haver essa capacidade em mim de passar por isso? Será, Senhor, que há força em mim para eu passar por isso? Pode ser que em você não tenha força para você passar por isso, mas você não anda segundo a tua força, porque aqueles que deveriam ter força de cansados caem. Mas quando eu espero em Deus, quando eu sei que Ele é a minha força, quando eu olho para mim como os heróis da fé, que diz assim em Hebreus 11 e 12, que fala, da fraqueza tiraram força. Do momento de dor, de luta, que ali eles achavam que não iam conseguir, eles arrancaram força. Por quê? Porque eles tinham fé, porque eles tinham convicção. Eu quero declarar que da tua fraqueza você vai tirar força. Sabe aquilo que você fala, bispo, é para me parar, vai ser para você avançar. Bispo, aquilo que é para me destruir, não, vai ser para você ser restaurado. Bispo, aquilo que era para destruir minha casa e minha família, não, é para trazer união e comunhão e vocês viverem a bênção de Deus. Aquilo que se levantar para te destruir vai te deixar mais forte. Porque você não vai na tua força. Você não vai na tua força. Não queira ir na tua força. Você tem um Deus que é forte o suficiente. E o Senhor vai derramar força aqui. O Senhor vai te ajudar no tempo da tua espera. Se você tem esperado em tal lugar, em tal pessoa, não. Espere em Deus. O Senhor me trouxe aqui para te falar, espera. Espere em Deus, porque o melhor do Senhor vai acontecer. Espere em Deus e ser renovado nas tuas forças. Você vai ser renovado essa manhã na tua força de oração, na tua força. Fala assim: eu vou ser renovado. Fala com
comigo, eu vou ser renovado na minha força essa manhã, na minha força de resistência, na minha força de obediência, na minha força da minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui essa manhã se sentindo tão incapaz e falando: Senhor, eu não posso, eu não consigo. E o Senhor está falando para você: você pode, você consegue. Você pode, você consegue. O Senhor está querendo mostrar para pessoas aqui o quanto você pode, o quanto você consegue. Teve um dia que ele chegou para Gideão, e Gideão se achou tão incapaz. Falou: Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada, minha família é a menor, eu sou o menor. E o Senhor olhou para Gideão e falou: homem valente, vai nessa tua força. Gideão estava falando para o Senhor: Senhor, em mim não há força nenhuma. Olha, eu estou aqui malhando trigo no lagar, eu estou aqui escondido, Senhor. E o Senhor está falando: Gideão, você não tem ideia da força que você tem. Gideão, vai nessa tua força e você vai livrar como se você fosse um só homem. Oh, Gideão, vai nessa tua força porque sou eu que estou te chamando. Oh, Gideão, vai nessa tua força porque eu vou ser a tua força. Eu estou enxergando em você uma força porque eu estou te capacitando. Gideão, eu estou enxergando em você uma força que você não enxerga. O Senhor estava falando para Gideão: Gideão, não se entrega, não se entrega. Há uma força em você que você desconhece, e o Senhor me trouxe aqui essa manhã para falar para você: não se entrega, não se entrega, não ceda, não desista. Há uma força em você que você não sabe, mas que eu estou enxergando. Vai nessa tua força.